Pessoal, eu sou o Luciano Sena do blog MCA Apologético, este é o canal do blog. Eu quero dar continuidade ao assunto que eu comecei no vídeo anterior. Embora eu não pensava em dar continuidade, mas eu acho que vai ser possível, né? A erudição adventista é dissimulada ou mentirosa? Hoje eu quero, mais uma vez, nos mesmos livros, mostrar como tem algo bem interessante. Os apologistas adventistas, eles geralmente dizem que os críticos da igreja adventista, ou eles são desinformados ou eles são desonestos. Um dos dois pontos é o que eles gostam mesmo de taxar todos os críticos. E os adventistas que se aventuram em defender a igreja, eles repetem esse discursinho, Ah, você não conhece a igreja adventista, eu sou adventista e você não conhece. Tudo que você está dizendo está por fora. Embora você leia nos livros deles, não adianta, não adianta. Esse discurso deles é uma defesa pela via da desqualificação. Então não adianta nem se preocupar, você que é um cristão, que vai criticar o adventismo ou um apologista, não se preocupe com esse discurso, porque ele é vazio e até imbecil, Mas vamos lá, usando essas duas coisas que eles acusam outros, e ver nos livros deles mesmos. Voltando aqui no questões sobre doutrinas, que pelo menos os apologistas famosos adventistas dizem que os críticos precisam ler livros como esse, que são as fontes primárias. Ok. Na página 69, ao tratar sobre o assunto divindade de Cristo e Trindade, os representantes adventistas disseram que a denominação adventista é mal compreendida no que diz respeito à divindade de Cristo. Então, quando os representantes evangélicos indagaram eles, e o assunto Trindade, e o assunto divindade de Cristo, que os pioneiros sempre rejeitaram, eles nós somos mal compreendidos, enfim, o mesmo discurso que a gente escuta hoje. Daí o autor das notas, George Knight, ele diz algo que é fabuloso, que acaba voltando contra os próprios adventistas da atualidade. Veja só, depois de esclarecer que a maioria dos pioneiros eram críticos da Trindade, que a maioria dos pioneiros eram semi-arianos, ele diz o seguinte, na página 70 e na nota, ele diz assim, dessa maneira, poderia ser argumentado que a denominação havia sido compreendida em vez de mal entendida nessas discussões em relação à Trindade. Olha só que interessante. Então, quando os apologistas adventistas, os representantes adventistas dizem, nós não somos bem compreendidos, ou vocês estão lendo a nossa história incorretamente, o autor já mostrou que não é bem assim. Mas na próxima linha, ele tenta salvar esses representantes adventistas e acaba produzindo um outro problema. Olha só que interessante. Ele diz, nesse ponto, os autores de questões sobre doutrina podem não estar tão em falta como a discussão acima parece indicar. Eles mesmos podiam ter estado em verdadeira ignorância da ampla extensão do antitrinitarianismo e semi-arianismo entre os pioneiros adventistas. Observou? Ele aqui então tenta salvar o erro dos representantes adventistas nesse livro a partir de uma ignorância ou a partir de um desconhecimento que eles tinham provavelmente da história adventista ariana, da história ariana do adventismo, ou semi-ariana. E aí nós começamos a pensar, por um lado, eles então dizem que os críticos podem estar mal informados e quando na verdade são eles os mal informados. Ou também pode ser que eles estejam manipulando as informações, já que no início da nota ele diz que essa é uma das seções mais problemáticas do livro também. Então, olha só que interessante. Os representantes da igreja visível verdadeira, a mais erudita e sábia de todos os tempos, que recomenda esse livro para que os críticos conheçam, esses autores eram desinformados, ignorantes, com respeito ao assunto que eles estavam expondo. Que coisa interessante, na verdade? Então, é interessante que na página que eles têm aqui, página 66, o livro Questões sobre Doutrina diz assim, olha só a mentira dos camaradas.
há muito menos probabilidade de alguém que mantenha posição ariana ou unitariana entrar na igreja adventista do que em outra comunhão protestante. Olha só o que os caras falaram. E aí, nesse livro Trindade, em uma nota na página 17, nessa nota aqui, nota 4, diz de um professor de seminário adventista, muito conhecido e reconhecido nos seus dias, ele aqui diz claramente que na década de 60, ou seja, 10 anos depois, ou alguns anos só depois desse livro, esse professor, ele tinha um discurso fortemente antitrinitariano. Então, é o seguinte, isso que os apologistas adventistas gostam de fazer, tentando aí desqualificar os críticos adventistas, tentando fazer com que outros acreditem que quem abre a boca para falar do adventismo não sabe nada, é algo que cabe a eles, Quando você vai nos livros adventistas, em especial da Dona Ellen White, aí você encontra as bizarrices. Então faça isso que os adventistas estão dizendo, procure suas fontes primárias, leiam, vai ver seus livros. Por exemplo, eu recomendo todo mundo a ler o livro Primeiros Escritos de Ellen White, para você ver quão fabuloso são as visões daquela senhora naquele período que ela escreveu isso. Tá? Então, fique aqui o meu recado, né? Dissimulado, enganadores, são esses camaradas aqui que está reconhecido por um próprio autor adventista. Tá bom, pessoal? Vamos continuar lutando pela fé que uma vez foi dado aos santos. Abraço a todos.